No julgamento em plenário virtual, que foi encerrado na última segunda-feira, o Supremo condenou mais 14 réus do 8 de janeiro que rejeitaram o acordo de não persecução penal oferecido pela Procuradoria-Geral da República. O acordo é oferecido apenas aos manifestantes presos em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Apenas os ministros Nunes Marques e André Mendonça divergiram da maioria e votaram para absolver os manifestantes. O STF fixou pena de 1 ano de detenção, substituída por restrição de direitos pelo crime de associação criminosa e multa de 10 salários mínimos por incitação ao crime, por estimularem as Forças Armadas a tomar o poder. Silvio. Paula, olha, eu também acompanhei o depoimento da viúva e das filhas do Clezão e me deu um aperto na garganta, é até difícil comentar. Olha, o que eu penso é que a história é maior do que tudo isso. E a história vai lembrar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, vai lembrar o que aconteceu depois do dia 8 de janeiro, e quem são, porque estamos neste momento, agora, novembro de 2024, os algozes da Constituição. Pessoas que determinaram prisões arbitrárias, ilegais, pessoas que conseguem dormir sabendo que um homem morreu no pátio de um presídio, na Papuda, no caso, porque não houve o devido atendimento médico, o devido cuidado médico que ele tinha direito a ter. Talvez porque não quis analisar o caso dele, mesmo com a manifestação do Ministério Público a favor da libertação para cuidados médicos. Esse já é um cadáver e a viúva segue na sua luta aqui, só nós aqui e poucos outros veículos de comunicação. Lembramos que isso está acontecendo em Brasília, tem audiências públicas, tem sessões em homenagem, teremos mais uma na sexta-feira, por exemplo, para lembrar o Clezão no Congresso Nacional. Mas não sai uma linha na imprensa tradicional sobre isso. Eles estão contando uma história de que a democracia segue ameaçada, de que um golpe iniciado antes da posse de Lula poderia ter sequestrado autoridades públicas e enforcado elas em praça pública, levado para Goiânia, envenenado o presidente Lula. Quem conhece a segurança de um presidente da República, a segurança de um ministro do Supremo Tribunal Federal hoje? Eles não andam sequer de voo de carreira, em avião. Todo mundo sabe como funciona. Se houve algum tipo de crime iniciado, se alguém de fato deu início à largada a algum tipo de atividade criminosa, deve ser punido, evidentemente. Mas hoje fala-se num relatório que será apresentado pela Polícia Federal com 700 páginas, contando uma trama que aconteceu no Brasil, a esta altura, para sequestrar pessoas. E aí a gente descobre os agentes de infiltração, especialistas em atuações sigilosas, e são os kits pretos. E aí teria um farto aparato bélico, mas cadê esse aparato bélico? A única informação que consta, por exemplo, sobre rodas, é um Fiat Palio que fez no dia 15 de novembro o deslocamento de Brasília para Goiânia. Então, é muito difícil olhar e pensar que alguém morreu, como o Clezão, que pessoas estão sofrendo, que tem gente separada da sua família, tem crianças crescendo com pais, mães, avós, atrás de cela ou presos a uma tornozeleira eletrônica, e aí o convívio se torna impossível, porque é proibido o deslocamento entre estados, entre cidades. E as pessoas estão sendo privadas da vida, do tempo, por um crime que é tratado numa gravidade muito além do que deveria. Um tumulto, uma baderna que terminou com depredação, como já aconteceu, infelizmente, na história do Brasil, em outros lugares e em Brasília também. Pronto. E as coisas estariam sendo tratadas com normalidade institucional. Não fosse a política que há por trás disso tudo e essa narrativa de um golpe de Estado, uma conspiração que não aconteceu no Brasil. Augusto.
Olha, cadáveres estendidos aí nos caminhos da história não são removidos pelo silêncio de quem é responsável pelo que aconteceu. Eu já vi esse filme e nunca acaba bem para os responsáveis. Também tentaram esconder o cadáver do jornalista Vladimir Herzog. E um juiz corajoso condenou a União, o Estado, responsabilizou a União e cobrou uma indenização simbólica, mas o importante, um jovem juiz, o importante era a responsabilização do Estado. E ele responsabilizou. O governo era o responsável pela morte do governo. A União era responsável pela morte do Vladimir Herzog, como seria depois também pela morte de um operário em outra cadeia que precipitou, Manuel Fiel Filho, que provocou a demissão do ministro do Exército 1 ano depois. As coisas demoram, mas acontecem. Não é um acordo que eles estão propondo aos acusados. É uma vigarice chantagista. A pessoa tem de confessar crimes que não cometeu. Esses também serão absolvidos, aí mais dia, menos dia, chega a verdade. Não adianta, a verdade não morre, ela prevalece sempre. Temos de amargar essa espera, sim, mas ela virá, a verdade virá. Os ministros argumentam, sobretudo Alexandre de Moraes, que quem estava na praça participou de algum crime. Então prendam o general Dias. Estava lá, dentro do palácio, fazendo o papel de guia turístico, covarde. Ele estava lá, ele facilitou o trabalho dos culpados, se é que são. Não é todo mundo culpado que estava lá, ele pelo menos agiu como cúmplice. E covarde, porque nunca confessou, nunca assumiu nenhuma responsabilidade. Então, é questão de tempo. Tá? Esse estrabismo malandro não vai fazer com que cadáveres desapareçam. Augusto, enquanto você comentava, eu estava pesquisando aqui, eu lembrei, claro, que a Revista Oeste deu destaque para esse episódio no ano passado, da morte do Clériston da Cunha. Inclusive, nós estampamos uma reportagem de capa, tá aí, então, para quem nos acompanha, acabamos de resgatar, assinada por J.R. Guzzo, o primeiro cadáver. O Supremo Tribunal Federal tirou 1 a 1 todos os direitos dos presos envolvidos no tumulto do dia 8 de janeiro. No caso de Clériston Pereira da Cunha, acabou por lhe tirar o direito à vida. E eu estava vendo, inclusive, que você também escreveu sobre isso nesta edição, é a edição 192 da Revista Oeste. Então, você que está acompanhando aqui o programa, é nosso assinante digital, vale revisitar essa edição 192, que, enfim, assinada a capa pelo J.R. Guzzo. O Augusto também escreveu, se me permite, então, só trazer um trechinho aqui, Augusto, do que você escreveu, porque é muito atual. Enfim, infelizmente, estamos comemorando aqui, completando 1 ano da morte do Clezão. A gente não pode deixar isso passar em branco para que outras tragédias dessa não se repitam, né? Então, aspas aqui para o Augusto, não foi por falta de aviso. Já em janeiro, uma reportagem de Capa de Oeste alertou para o cotidiano degradante imposto à multidão aprisionada por suposto envolvimento nos ataques às sedes dos 3 poderes ocorridos no dia 8. Em fevereiro, os esquecidos de Brasília foram lembrados em letras maiúsculas pela capa desta revista. Assim seria nos meses seguintes. Em sucessivas edições, Oeste informou que nas celas dos presídios da Papuda e da Colmeia havia mais de uma tragédia em gestação. Se não faltaram advertências, todas esbarraram na arrogância do Supremo Tribunal Federal, na omissão do Poder Legislativo, no descaso do Ministério Público e na amnésia abjeta da imprensa convencional. O que faltou foi compaixão, respeito à lei, direito de ampla defesa e o devido processo legal. Aspas aqui para Augusto Nunes, o tema do seu artigo dessa edição, Um Morto assombra o Supremo.